Olá pessoal, tudo bem? Hoje temos aqui em nossa aula a professora Bruna Damiana Heinsfeld, mestre em Educação pela PUC-Rio de Janeiro e doutoranda na University of Texas at San Antonio, Laboratório de Ensino e Aprendizagem Interdisciplinar. Seja muito bem-vinda, Bruna. É um prazer tê-la conosco. Prazer é todo meu, agradeço pelo convite. Vai ser uma ótima discussão. Que bom. Bruna, você tem pesquisado a questão das grandes relações sobre a tecnologia, a política pública educacional. A nossa primeira questão aqui é como que os professores ou dentro da educação se percebe o significado de tecnologia e que influência isso tem para a prática cotidiana nas escolas. Uma pergunta complexa, vamos tentar falar, pelo menos para trazer um pouquinho dessa reflexão para o pessoal, né? Quando a gente fala em tecnologia, em especial nas políticas públicas, né, do Brasil, primeiro que muito se fala em tecnologia digital. Acho que antes disso é importante a gente lembrar que tecnologias elas não são somente digitais, a gente tem tecnologias analógicas, né? O nosso quadro para escrever, a gente tem toda essa trajetória de tecnologia, né? Na verdade. E quando falamos em tecnologia e educação, hoje a gente fala em tecnologias digitais, tecnologias de comunicação, informação, e no Brasil, muito sob uma perspectiva bastante tecnicista, bastante instrumental, que diz respeito ao uso técnico, né? Diz respeito às competências técnicas. A gente ouve muito falar, por exemplo, que o nosso estudante sabe mais, né? O nosso estudante sabe mais, ele já sabe mexer. Essa é uma perspectiva muito voltada para ferramenta, em vez de uma compreensão mais cultural, mais sociocultural do que é o fenômeno, né, tecnologia em relação à sociedade, e muito voltada para demandas de mercado, demandas profissionais. Então, a gente tem essa tendência recorrente na educação. Muito bem. Essa tendência, essa outra forma de interpretação sobre a tecnologia, essa vertente sociocultural, o que consiste especificamente? Como é que a escola poderia estar refletindo em outra perspectiva que não seja essa tecnicista, instrumental? Ótima pergunta. Vamos lá. Primeiro, essa tecnicista instrumental, como eu falei, ela diz respeito muito ao apertar botões, a saber lidar com a máquina, com os aplicativos, com os dispositivos. Quando a gente fala de uma interpretação mais sociocultural, a gente está refletindo sobre os usos, sobre a relação entre os indivíduos e essas máquinas, sobre como isso transforma o nosso dia a dia e como isso também potencializa novas transformações. Então, quando a gente fala da escola, trabalhar com tecnologias digitais sob essa perspectiva mais sociocultural implica também a gente trazer o conhecimento do nosso estudante, a gente relacionar com o dia a dia do nosso estudante, não trazer a tecnologia digital, as tecnologias digitais, para a sala de aula, porque é moda, porque caímos num discurso de que é a solução para a educação, a gente questiona isso e vai trazer contextualizado a realidade local, a realidade do nosso estudante, o que aquela comunidade se beneficiaria disso, sempre de uma perspectiva muito crítica, entendendo esses contextos, entendendo essas relações. Então, por exemplo, em vez de levarmos uma tecnologia para a sala de aula, que seja, vou passar um vídeo porque agora os estudantes, eles só querem assistir vídeo, só querem assistir TikTok. Por que não, por exemplo, pedir para esse estudante, que aparentemente só quer saber de TikTok, produzir um trabalho feito nesse novo gênero multimediático que é o TikTok, que é o vídeo curto, né, para o TikTok, e aí trabalhar com esse interesse, juntando o conhecimento, né, acadêmico, escolar, com esse background do estudante. Essa é uma forma, por exemplo. Muito bem, muito interessante, Bruna. Você que fez uma análise do Plano Nacional de Educação, né,
de 2014 a 2024. Qual concepção você identifica dentro do Plano Nacional? Dê alguns exemplos. Desculpa, tudo bem. Toda política pública, ela acaba sendo um espaço de embate discursivo. A política pública, ela não é feita por um só indivíduo, né? Então, a gente, quando analisa os textos das políticas, a gente percebe que são várias nuances. Claro, a gente encontra uma preponderância, a gente encontra uma inclinação, mas tem essa disputa. Você sempre vai encontrar um pouquinho disso e um pouquinho daquilo. No caso do PNE, a gente percebe uma posição bastante instrumental, bastante tecnicista, como eu falei lá no início, e a gente percebe um pouco também do que a gente vai chamar de solucionismo tecnológico, que é acreditar que as tecnologias por si só, quando elas são colocadas dentro, né, do ambiente educacional, elas resolvem problemas muito complexos educacionais. Então, você vai ver, por exemplo, o PNE falando sobre introduzir tecnologias educacionais para combater a evasão, para solucionar o analfabetismo, por exemplo. E a gente entende que isso não é tão simples assim, né? Não basta colocar tecnologias, só a mera presença dessas tecnologias, elas não vão resolver esses problemas que são problemas heterogêneos, são problemas com um contexto, com nuances que eles variam de região para região. Então, a gente vê essa tendência no PNE, como eu falei, é um espaço de embate discursivo, mas essa tendência ela é preponderante a achar que, de forma homogênea, a gente pode incluir tecnologias digitais em sala de aula e resolver esses problemas independente do contexto. E a gente vê também, novamente, essa inclinação para atender uma demanda que é uma demanda de mercado, uma demanda de formação de mão de obra, muito cedo ainda na educação básica, já preparando esses estudantes. E, na verdade, isso também vai dialogar um pouquinho depois com a reforma do ensino médio que veio e com o programa de educação, né, Educação Conectada, o Programa de Inovação e Educação Conectada, que é uma política que vem um pouquinho depois do PNE para atender a um dos objetivos bem específicos do PNE. A gente vê essa tendência constante em todas as políticas que vieram com relação à tecnologia dentro de sala de aula. Esse programa que você cita, a Educação Conectada, ele é um desdobramento do programa anterior, Proinfo? Isso, ele é uma atualização muito bem-vinda, embora, claro, que mereça críticas, como todas as. Né? A gente precisa ter um olhar atento e crítico a todas as políticas, mas ele é uma atualização muito bem-vinda do Proinfo, que se mantinha com as diretrizes mais ou menos semelhantes desde 97, e depois a gente tem em 2007 um novo desdobramento, e a gente pega o Programa de Educação Conectada como uma atualização a mais recente dentro, né, das políticas especificamente voltadas para a tecnologia educacional. No Programa de Inovação e Educação Conectada, a gente já tem uma preocupação um pouquinho maior com a formação docente, por exemplo, para o uso e para trabalhar esses multiletramentos em sala de aula, os novos gêneros textuais, mas ainda assim também buscando uma formação para mercado, até porque não pode se distanciar muito do PNE, né? Como a educação conectada vem como uma estratégia para atender a um dos objetivos do PNE, ele não se distancia tanto assim. Então, a gente vê que existe essa preocupação, puxada um pouquinho mais para a parte mais sociocultural, mais crítica, mas ela vem um pouco solta. Tanto que a gente tem iniciativas de outros órgãos, a gente tem iniciativas privadas, iniciativas filantrópicas, que realizam, desenvolvem materiais de desdobramentos, tentando complementar essas lacunas que aparecem nas políticas. A política, ela indica, tal coisa é importante, mas não diz exatamente como deve ser feito. Muito bem, Bruna. Em relação à gestão escolar, como é que o gestor, né, ele deve conduzir um debate, né, dentro da escola, garantindo, então, que o uso das tecnologias digitais, de informação e comunicação, possam beneficiar
a formação de todas as crianças. E não somente nessa perspectiva, vamos dizer, pragmática, né, da formação da mão de obra Uhum. para o mercado de trabalho. Como é que você visualiza essa questão? Como é que o gestor poderia Como trazer esse debate dentro da escola? Como uma pessoa da educação, vou puxar um pouquinho a sardinha, eu acredito, no potencial dos PPP. Então, enquanto gestão, acredito que o trabalho começa na construção coletiva do plano pedagógico da instituição e incorporar justamente essa visão mais sociocultural dentro do plano pedagógico, né? Dentro desse grande projeto, programa e que norteia a visão da instituição, a visão da escola, a visão daquela região, daquela comunidade, dessas práticas pedagógicas mais críticas. Acho que um primeiro passo é colocar isso de forma crítica no PPP. Na sequência, tanto quanto possível, trabalhar com sua equipe, com seu time de educadores, para trazer sempre essa reflexão crítica dos porquês, não só cobrar. Então, nossa escola precisa inovar, precisa atender a essas novas demandas, mas sempre questionando o porquê, o como, o quanto a comunidade, o quanto o estudante está sendo incluído dentro desse processo educacional. Eu tenho uma perspectiva muito crítica com relação às tecnologias, mas ao mesmo tempo sou bastante entusiasta delas, acredito muito, né, nessas potencialidades que se desdobram quando a gente faz um trabalho crítico. Então, enquanto gestão, é observar isso e, claro, eu critico um pouco esse foco único e exclusivamente no investimento em infraestrutura, porque ele é uma condição, sim, necessária, mas não suficiente para esse trabalho, mas ela continua sendo necessária. Então, enquanto gestão, garantir que exista um investimento em infraestrutura, exista um investimento nas máquinas, na internet, no projetor, enfim, nos softwares necessários, mas que essa não seja a métrica, que a preocupação não seja temos, estamos usando, mas o como estamos usando dentro de salas de aula. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Muito bem, Bruna. Eh, Estamos chegando no fim, infelizmente, ok? Queria Que pena. agradecer, em nome dos alunos, a sua presença, a sua disponibilidade e sua participação. Muito obrigado, professora Bruna. Eu que agradeço o convite. Espero que com essas respostas super curtinhas a gente tenha conseguido, pelo menos, trazer algumas questões para reflexão. Lembrando que todas essas questões elas são muito mais aprofundadas e sempre tem bastante leitura, bastante debate para ser feito em cima desses temas. Agradeço a oportunidade de estar aqui. Muito bem, um abraço. Caro aluno, agora você tem o material, você tem o texto também da professora Bruna para aprofundar esse debate. Nos vemos na próxima aula. Um abraço para todos.